Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar em nossas vidas, hoje e sempre. Hoje, segunda-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição. Esta semana estamos estudando sobre exatamente a pregação da dissensão, a pregação que Cristo fez lá em frente lá ao templo, diante dos sacerdotes, da liderança judaica, né? E a confusão que deu, né? Eles tentando matar Jesus Cristo e tal, depois da festa dos tabernáculos, ali na festa dos tabernáculos, né? Ontem, por exemplo, nós estudamos que Jesus disse no capítulo 7, 24 de João, Jesus falou para eles, né? Porque ele fez um milagre no sábado, e eles queriam matar, e eles mesmos, né, transgrediram o sábado, circuncidando as pessoas no sábado, né, fazendo um trabalho, por causa do que estava escrito. E agora Cristo pede para que eles julguem, não pela aparência das coisas, mas com julgamentos justos, né, julgamentos espirituais justos, que eles não têm condição de fazer isso. E hoje, a pergunta número 3 nos traz o seguinte questionamento: que cobrança fizeram alguns dos moradores de Jerusalém? Ou seja, aquela liderança que estava, aquele povo que estava sendo influenciado pela liderança judaica, fizeram que cobrança ali? Não é cobrança, uma cobrança política, uma cobrança, ele está fazendo uma cobrança aos líderes religiosos e também àqueles que tinham o comando político ali, Herodes e os guardas, né? Os que estavam ali com a autoridade civil abaixo de Herodes, né? Olha que cobrança eles fazem. João 7, 25 e 26 diz assim: então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, não lhe dizem uma palavra. Olha só. Amados, vamos reprisar aqui, vamos buscar na memória. O que é que a multidão disse no início do capítulo 7 aqui, momentos antes desse acontecimento aqui, né? Minutos antes desse acontecimento, poucos minutos antes deles falarem isso aqui. O que é que a multidão disse? A multidão disse assim, estudamos semana passada, a multidão falou assim: quem é que está querendo te matar aqui? Você está vendo coisa, tá? Ou seja, criticaram Jesus. Quem é que está querendo te matar aqui? E agora a própria multidão, olha que quanta falsidade havia ali, quanta confusão mental. Olha o que acontece com a população quando a liderança religiosa tenta impor seus pensamentos filosóficos. Eles são contraditórios. A multidão era contraditória. No momento, a multidão pergunta: quem é que está querendo te matar aqui? Aí agora a própria multidão confessa, né? Alguns lá, né? Alguns dos habitantes de Jerusalém sabiam, não era só liderança, não. Alguns membros comuns sabiam, algumas pessoas comuns, cidadãos comuns de Jerusalém, sabiam que eles estavam querendo matar Jesus, a liderança estava querendo pôr fim na vida de Jesus. Eles dizem: não é este o homem a quem estavam procurando matar? Está aqui ele, publicamente desafiando essa liderança fraca, né? Olha Satanás na vida dessas pessoas, instigando essas pessoas a inflamarem o espírito dos líderes religiosos, para que os líderes religiosos, por fim, atentassem contra a vida de Jesus. Olha que cena terrível. Já imaginaram? Aqui nós temos, irmãos amados, um retrato fiel, tipológico, mas fiel, do que pode acontecer no tempo do fim. Eu duvido muito que um líder religioso, um grande líder religioso, ou todos os grandes líderes religiosos tenham a coragem
de pegar uma espada ou um machado para fazer mal àqueles que eles têm ódio e a quem eles mandaram perseguir. Eles nunca vão sujar suas mãos podres, sujas, igual Pilatos. Lavou a mão, mas estava suja, do mesmo jeito. Porque quem faz o trabalho sujo é o povo ignorante. É o povo alienado, que não tem a capacidade de pensar por si só. E Satanás, usando os líderes religiosos, dominaram a cabeça deles. Quem dá o soco em Jesus não é Anás, não é Caifás, não. Quem dá o soco em Jesus é um soldado, bajulador, do sumo sacerdote, que deu um soco na cara de Cristo e falou assim: tenha respeito com o sumo sacerdote, rapaz, está pensando que é o quê? Aí Cristo fala assim: olha, eu não fiz nada demais, eu falei, respondi o que ele me perguntou e respondi de forma respeitosa. Por que você me feriu? Por que eu fiz isso? Os irmãos conseguem entender como as coisas acontecem, como as coisas aconteceram, como as coisas acontecem hoje, como as coisas acontecerão? Pois bem, essas informações que nós estamos lendo aqui, elas não são informações inúteis, não. São informações preciosas de como as coisas também se sucederão. Então aqui nós temos exatamente, primeiro, uma população contraditória, perdida, uma parte ignorante, não sabia de nada, levada pela liderança, e outra parte mais extremista, radical, botando fogo na liderança, né? Estimulando a liderança, chamando a liderança de fraca, de cega, né? Uma forma de pressionar e cobrar que eles realmente, olha, tá andando solto aí, ó, tá aí, ó. Cadê a liderança que não fazem nada? Com esse baderneiro que estavam querendo prender e matar ele, agora ele está aí livre, falando o que quer e ninguém faz nada com ele. É o que eles estão dizendo aqui, ó. Aqui está ele, falando publicamente, não lhe dizem uma palavra, não fazem nada contra ele, nenhuma palavra de repreensão a liderança faz. Por que não faz a liderança? Porque a liderança é covarde. A liderança não tem coragem de se expor, porque se abrir a boca contra ele, né, contra Cristo, vai ser humilhada. Cristo vai usar a palavra e eles vão ficar desmoralizados, vão saber que eles não sabem nada da Bíblia, não sabem nada de Deus. E morriam de medo de debater com Cristo, de conversar com Cristo. Morriam de medo. Aí o que é que eles faziam? Mandavam espiões, mandavam pessoas pequenas se exporem. Porque quem passava vergonha eram os pequenos, não eles. A velha estratégia, isso vai até o tempo do fim, né? Infelizmente, os membros, coitados de igreja, não conseguem enxergar esses detalhes. Não conseguem enxergar o que foi, o que é e o que será. Continuando, amados, vamos aqui para a quarta pergunta. Que tipo de ironia usaram esses moradores de Jerusalém para cobrar providência contra Jesus dos líderes religiosos judeus? Dando continuidade ao protesto deles, o que é que eles dizem agora? No versículo 26 e 27, diz assim. Nós lemos o versículo 25 e 26, agora vamos ler o restante do capítulo 26, que nós lemos só uma parte, né? Vamos ler a segunda parte do versículo 26 e o versículo 27. Então a população continuou dizendo assim: será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Olha que ironia. Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é, ou de onde ele vem, qual a sua origem, né? Já imaginaram? Ele já tinha dito uma ironia, né? Olha, essa liderança fraca queria prender e matar esse sujeito e ele está aí, solto, ninguém diz uma palavra contra ele. Aí eles aumentaram a ironia, dizendo assim, ó, será que as autoridades religiosas e civis chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Ora, claro que eles sabiam que não chegaram à conclusão, estavam contra. A multidão estava colocando lenha na fogueira. Esses alguns aí, né, radicais, que odiavam Jesus Cristo, amavam as pedras do templo, amavam as cores do templo, amavam os rituais que os sacerdotes faziam, amavam tudo aquilo, eles amavam mais aquilo do que Jesus Cristo, do que a verdade de Deus, do que a palavra. É assim como é a igreja de hoje, eles amam mais a igreja, os rituais, as festas, os oba-obas, né?
os pastores, aquelas reuniões de bajulações que eles são elogiados, né, e elogiam. Eles gostam muito disso. Então, como é que essas pessoas vão abrir os olhos para enxergar a coisa espiritual se eles estão muito apegados à coisa material, à liturgia, à placa da igreja, à convivência com os religiosos, com os pastores? Como é que vai abrir mão disso? Então, esses homens aqui, lá em Jerusalém, estavam nesse mesmo espírito. E fizeram essa ironia provocativa para ver se jogava realmente chama ali neles, né? Para que alguns deles ali perdessem a paciência e mandassem os soldados prender Jesus Cristo, alguma coisa assim, ou até o matassem, né? Olha só o que eles dizem. Olha que ironia, será que realmente chegaram à conclusão que ele é o Cristo? Jamais iriam chegar a essa conclusão, né? Aí, o que é que a multidão disse? O que é que alguns da multidão ali disse, né? Os bajuladores, quem sabe até instigados por alguns líderes judeus radicais, né? Que estavam ali infiltrados no meio deles. O que é que eles disseram? Nós sabemos de onde esse aí é, ele vem lá de Nazaré. Ele vem lá da Galiléia, aquela região de gente pobre, gente feia. Aquela região de gente ignorante que não conhece nada da lei de Moisés. Aquele povinho ignorante, ele vem daquela área lá. Lá de Nazaré não tem nada que preste, só tem salteador, malfeitor, gente. Lá não tem escola teológica, de lá nunca surgiu um profeta, de lá nunca surgiu um rabino. Todos os rabinos, todos os mestres, todos os sábios, todos os profetas saíram de Jerusalém. Alguns de Betel, lá de Samaria, os antigos, mas da Galileia só tem gente que não presta lá. Então, eles estavam basicamente dizendo isto aqui, ó. Estavam basicamente, nós sabemos de onde ele é. Agora, o pior não é isso. O pior é a última frase, a última oração. Olha o que é que eles vão dizer. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Já imaginou? Esse bando de crentes cego aqui, de falsos, de professos judeus, de professos crentes, de professos povo de Deus, de professos fiéis, né? Olha só, eles achavam que sabia de alguma coisa. Nós sabemos que quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Onde é que está escrito isso? Se a Bíblia já disse claramente lá no livro de Miqueias 5:10, de tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que vai reinar. Como é que a Bíblia não dizia de onde era? Já imaginou a loucura desse povo? A pergunta é, esse povo conhecia a palavra? Ou esse povo deixou de ser povo de Deus porque não lia mais a palavra, não examinava mais a palavra? Estava agora com base, estava acreditando em conversas extras bíblicas que eram dadas nas sinagogas através dos filósofos. Esse povo já não conhecia a palavra, não conhecia as sagradas letras, e agora estavam seguindo filosofias do que se falavam nos púlpitos, nas esquinas, no meio das ruas, nas praças, por esses pseudos doutores da lei, pseudos escribas, sacerdotes, né? Olha só que coisa. Que maluquice é essa? Aí você olha e pergunta assim, meu irmão, e não está acontecendo a mesma coisa hoje nas igrejas? Pior do que antigamente. E hoje o estado é pior, é mais crítico. As pessoas estão falando cada bobagem que a Bíblia não diz, porque um pastor disse, porque um padre falou isso num culto, porque um líder religioso de determinada igreja supostamente cristã andou dizendo aquilo, mas ele não conhece, nem tem coragem de ir na Bíblia, não sabe buscar na Bíblia para saber se aquilo realmente é verdade, e ele começa a repetir essa reza. E agora o povo de Jerusalém, no mesmo estado em que está muita gente hoje, que acha que é crente, que acha que conhece a Bíblia, está repetindo uma reza que escutou, que alguém disse no púlpito, uma lenda, uma tradição mentirosa que não se harmoniza com a Bíblia, um texto torcido da palavra de Deus,
que na cabeça dele passou a ser verdade, e ele começa a repetir esta reza como se fosse verdade, achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas está falando uma mentira. Ainda diz assim: eu sei, nós sabemos, quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Pronto. Esse aí a gente sabe, então ele não é o Cristo. Já imaginou que loucura é essa? Como eu disse, o texto de Miqueias 5,2 é muito claro, e diz assim, olha: e tu, Belém Efrata, apesar de pequena, entre as várias cidades de Judá, de ti, Belém, Efrata quer dizer pequena, insignificante, de ti, Belém, cidadezinha pequenininha, vilarejozinho insignificante, de ti me sairá, né, aquele que há de reinar sobre Israel, cujas suas origens, as suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, o texto já dizia claramente, e outros textos também, eu estou citando aqui um dos mais conhecidos. Agora esse povo cego aqui, que não era da Bíblia, que não era do estar escrito, era da tradição e dos costumes religiosos, estava falando uma bobagem aqui, como sempre, né? Os religiosos sempre falam bobagem, porque não conhecem a Bíblia.